Pessoal, hoje eu vou iniciar aqui uma série de videoaulas sobre os grandes biomas da Terra. Eu vou trabalhar basicamente com 7 biomas: o bioma de floresta tropical, que é predominante no Brasil, o bioma de floresta temperada, o bioma deserto, tundra, taiga ou floresta boreal, os campos, de maneira geral, pradarias, ou como os pampas, né? São vários tipos de campos. Os campos de região tropical, são as savanas. Então eu vou trabalhar com vocês esses sete grandes biomas da Terra. Tá? Então eu vou deixar uma referência. O Leopoldo Magno Coutinho escreveu um artigo chamado Conceito de Bioma na revista Acta Botânica Brasil, em 2006, e ele definiu os biomas como porções da superfície terrestre com centenas de milhares até milhões de quilômetros quadrados, ou seja, são as grandes regiões naturais. E elas têm uma relativa homogeneidade natural que é definida de acordo com o macroclima, com a fitofisionomia, com a formação vegetal predominante, com os solos, com as altitudes e outros elementos e fatores ecológicos, como a fauna, que caracterizam esses diversos habitats da Terra. Obviamente que é uma grande generalização. Dentro desses grandes biomas existem diferentes ecossistemas, mas nós vamos dar ênfase a essa a essa abordagem mundial para a gente poder ter uma ideia de onde eles se localizam e como eles se caracterizam. Mas nessa aula de hoje, uma primeira de uma série, né? E eu vou falar basicamente estou falando basicamente dessa definição de bioma. Então, aí, como eu disse para vocês, a indicação de leitura. Aí é o resumo do texto do Leopoldo Magno Coutinho, Conceito de Bioma, publicado na Acta Botânica Brasileira, de 2006. Vocês conseguem facilmente isso buscando na internet. O que eu gostaria de chamar a atenção é a relação que existe entre esses grandes biomas da Terra com os fatores climáticos de temperatura e precipitação. Então, um exemplo aqui dado pelo Peter Moore é o exemplo da tundra. A tundra é um bioma que é encontrado somente em regiões de baixa temperatura, veja, abaixo de zero, a média, e também de baixa precipitação, abaixo dos 400 milímetros. Então, é possível fazer uma relação, por exemplo, o bioma de floresta tropical, rainforest, é um bioma de clima quente e úmido, assim como as florestas temperadas são biomas de climas úmidos, subúmidos e de temperaturas médias. Os campos, sejam eles campos de clima frio temperado, como os campos de clima quente de savana, já eles ocupam um gradiente bem grande no espectro de temperatura, mas estão muito restritos em termos de precipitação, do mesmo modo que os desertos. Nós podemos ter desertos quentes e desertos frios, porque o fator que determina é fundamentalmente a precipitação. E a taiga aqui, ela aí aparece como um bioma característico do hemisfério norte, com as características de transição entre a floresta temperada e a tundra, basicamente. Lembrem-se sempre que é uma grande generalização. Bom, aqui é uma classificação que nós encontramos ali no livro do Rick Leffs, que mostra como que o Heinrich Walter classificou as zonas climáticas do mundo de acordo com o ciclo anual de temperatura e precipitação. Então, os nomes dos biomas, eles estão definidos aqui para essas zonas climáticas e com uma vegetação característica. Então, o bioma de floresta tropical
ele é o de zona equatorial. Bom, tem as suas variações, né, como a Mata Atlântica, mas aí está relacionado a um fator específico da posição marítima do bioma. Mas no caso aqui da zona climática equatorial, da floresta pluvial tropical, ele é sempre úmido e assazonal. Não existe variação importante na temperatura e a floresta tropical úmida perene. E assim por diante. Então aqui a gente encontra no livro do Rick Leffs essa classificação dos biomas que nós vamos estudar aqui, como a savana, como o deserto, como a floresta temperada, como aqui a gente tem a floresta boreal e a tundra, todas têm a sua caracterização climática e a sua vegetação predominante, o tipo de vegetação predominante. Tá? Nós vamos falar dos 7 que eu comentei no primeiro slide. Aqui é o mesmo modelo de gráfico que eu mostrei no início para vocês, que relaciona a temperatura média e a precipitação anual, também encontrado no livro do Rick Leffs. Então, os biomas de Whittaker são definidos de acordo com a temperatura e a precipitação média. Então, Whittaker ele plotou as fronteiras de tipos de vegetação observados em relação à temperatura e à precipitação. Então, naqueles climas intermediários entre o bioma de floresta e de deserto, o fogo, o solo e a sazonalidade vão determinar se um campo, um bosque ou arbustos vão se desenvolver. Aqui tem uma inserção interessante que mostra a precipitação crescente, a temperatura decrescente. Essa inserção mostra que a temperatura e a precipitação anual médias para uma amostra de lugares uniformemente distribuídos sobre a superfície sólida do planeta. E o que se observa é que a maioria dos pontos, cada ponto desse é uma localidade, ele cai numa região triangular que inclui quase todos, esse triângulo, que inclui quase todos os intervalos de clima. Apenas os climas de alta montanha não caem nesse triângulo mostrado aqui pelo Whittaker e ilustrando o livro do Rick Leffs. Tá certo, pessoal? Então, na próxima, eu já vou começar com floresta tropical, com o bioma de floresta tropical, equatorial tropical, e ele está bem consistente. Essas aulas talvez eu divida em 2 ou 3, porque ele tem bastante conteúdo, principalmente porque é o bioma mais importante do território brasileiro. Até lá!